Vamos falar aqui da guerra? Olha só, a guerra da Ucrânia parece que está trazendo agora, pelo menos, bons ventos. É o que a gente imagina. A Ucrânia, ela pode acabar desistindo de suas reivindicações sobre o território russo em troca da adesão à OTAN. Essa foi a sugestão do chefe de gabinete do secretário-geral da OTAN, Stoltenberg, em um debate na última terça-feira. Segundo o mensageiro da OTAN, diz assim: acho que uma solução poderia ser a Ucrânia desistir de território e obter a adesão à OTAN em troca, disse no debate. Segundo o jornal norueguês VG, essa discussão já está em andamento dentro da OTAN, foi o que ele disse, sugerindo que poderia ser uma solução possível para o conflito. Nenhum líder da OTAN endossou publicamente a ideia da Ucrânia desistir de suas reivindicações sobre os territórios de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia, que foram incorporados aí à Federação Russa após referendos em setembro passado. Da mesma forma, embora as autoridades ocidentais tenham questionado a capacidade da Ucrânia de tomar a Crimeia por não conseguir, mesmo com o apoio dos Estados Unidos, para poder ganhar espaço nas ofensivas. Essa ideia aparentemente foi lançada nos bastidores, hein? O jornal suíço New Zicker afirmou em fevereiro, citando fontes, que o diretor da CIA, William Burns, havia oferecido para a Rússia um acordo de terra pela paz, no qual Moscou manteria 20% do território ucraniano. A Casa Branca e a CIA e também o Kremlin negaram que tal proposta tivesse sido feita. Quer dizer, mesmo que tivesse sido o que seja, tenha sido, a gente não fica sabendo com exatidão, né? Nós estamos falando de agências secretas. Bom, se tal acordo seria aceito por Kiev ou Moscou, permanece a dúvida. E o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou no ano passado que garantir a neutralidade militar da Ucrânia era um fator chave por trás de sua decisão de enviar tropas ao país e que ter uma Ucrânia alinhada à OTAN nas fronteiras da Rússia representaria um risco de segurança inaceitável. Bom, vamos começar aqui com o Paulinho. Paulinho é muito ligado à geopolítica. Paulinho, nós comentávamos no programa de terça-feira, se não me falha a memória, que veio esse assunto, né? Em que pé vai chegar a guerra, que os Estados Unidos, inclusive, a oposição, que isso é natural, mas o que chamava a atenção é que a situação, ou seja, o partido do próprio presidente Biden estava pedindo para ele tirar o pé, porque ele está mandando muito dinheiro para a Ucrânia, né, desenfreadamente, e está endividando cada vez mais os Estados Unidos. Então é um método que não está dando certo, porque não está surtindo efeitos. A Rússia está segurando a tal da guerra, né? Está preparada para isso. E outra, na mesma semana, a Rússia aparece aí com 4,9% de PIB, quase 5% de PIB, que é gigantesco, em plena guerra. Ou seja, está fazendo negócio com a Índia, com a China, fazendo negócio com a Arábia Saudita. Então, todas essas intervenções aí para deixar a Rússia isolada do mundo não está adiantando. Pelo contrário, Estados Unidos está se endividando e a Europa também está sucumbindo, né? Porque estão abraçados todos eles juntos. Então, parece que agora chegou a hora. Bom, vamos fazer o seguinte: dá a terra para a Rússia, que é o que eles querem, que inclusive foi feito um referendo ainda nesse ano, que justamente solidificou isso, dizendo que essa terra é da Rússia. Tanto que aquela ponte da Crimeia liga a Rússia à Ucrânia, né? Então, aquela região, como é que pode ter uma ponte de um país para o outro, que é inimigo, sendo que essa região não é da Rússia? Então, fica aí a pergunta, a gente sempre falou isso aqui, né? Agora, o que causa estranheza é que parece que a Rússia ela não está querendo, mesmo assim, que a Ucrânia entre na OTAN. Ou seja, tá bom, eu tô com a minha terra aqui, que já é minha mesmo, mas eu estou lutando para a Ucrânia não entrar para a OTAN. Como é que fica esse impasse, Paulinho? Nossa, Thiago, o que está acontecendo é bem simples de explicar. A contraofensiva ucraniana começou dia 4 de junho. E até agora eles estão avançando muito pouco. Dizem especialistas militares, aí sites militares, norte-americanos, europeus, que a Ucrânia já perdeu 1/3 de todos os blindados que foram mandados. Então, foram mandados o Challenger, foram mandados o Leopard, foram mandados um monte de blindados, e 1/3 dos blindados já foram perdidos só nessa contraofensiva.
Outra coisa que atrapalha bastante a guerra nos tempos que vai se prolongar agora é que daqui umas 6 semanas começa a época de chuvas na Ucrânia. Né? Isso tem um nome lá, Rasputin, sei lá, é um nome esquisito lá, que eles dão a essa época de chuva. E essa época de chuva, logo já vem o inverno, né, europeu. Né? Se a gente lembrar bem, o ano passado, eles ficaram aí parados praticamente aí 8 meses. Foi esses 8 meses que deu chance da Rússia, né, se rearmar e defensivamente colocar minas, fazer um monte de coisa que evitasse o avanço dos ucranianos pelo território até ocupado. A Europa, cara, não aguenta mais. A realidade é essa. A Europa ela está sofrendo demais com a guerra ucraniana. É muito dinheiro que estão mandando, muita despesa, o desemprego aumentou demais, a dependência do gás que vinha da Rússia era crucial para alguns países europeus que tiveram que mudar sua matriz energética de uma hora para outra. Aí veio essa proposta desse alto comissário aí da OTAN, né, dizendo que a Rússia poderia ficar com os territórios ocupados de Lugansk, Donetsk e da própria Crimeia. E aí, em contrapartida, para agradar também o Zelensky, né, que não foi falado aí, a Ucrânia entraria imediatamente na OTAN e a Ucrânia entraria imediatamente na União Europeia, porque aí a União Europeia conseguiria financiar os estragos que aconteceram na guerra ucraniana, tentar reformar toda a infraestrutura ucraniana que foi perdida. Analisando pelo lado russo, é um bom negócio? É um bom negócio. Né? A Rússia também está sentindo muito a guerra. Né? Tanto é que eles estão pensando em convocações agora obrigatórias de novos soldados para fazer um rodízio na frente de batalha. Eles estão sentindo muito. Eles não falam porque a Rússia é um país altamente fechado, é uma ditadura, e ninguém vai falar nada contra o Putin, essa é a realidade. Mas eles estão sentindo demais. E essas sanções que o Ocidente também colocou financeiramente contra a Rússia, eles também estão sentindo bastante. Para a Rússia é um bom negócio. Agora, para o Zelensky que é complicado, porque aí vai vir a concessão de territórios ocupados. Né? Nacionalmente falando, é um negócio complicado você abrir mão de algum território seu. Mas, em contrapartida, a União Europeia se compromete a ingressar a Ucrânia imediatamente na União Europeia. Então, quer dizer, eles vão ter uma moeda única, vão estar com seus meios de produção escoados para a União Europeia, vão estar com o país sendo reconstruído por financiamento da União Europeia, essas coisas todas. Cara, a paz sempre é bom para todos os lados, né, Santiago? Ninguém quer guerra. Só maluco quer guerra. Não existe pessoas que querem guerra. Você se prepara para não ter guerra. Essa é a diferença. Então, muitas vezes as pessoas vêm me criticar, que eu falo de guerra. Não, os países têm que estar preparados para a guerra. Mas ninguém é um país que quer guerra. Muito pelo contrário. Quanto mais armado, quanto mais preparado para a guerra, mais a paz no seu país vai ter. Então, é diferente. Ô Marcelo, é uma questão que agora também tem a tal do Mar Negro, né? O Mar Negro é onde desembocam os navios aí da Ucrânia com aqueles grãos, né, para o mundo todo, enfim, que é o que ainda sustenta a Ucrânia, ou melhor, sustentava, porque a Rússia já cancelou também esse acordo que eles tinham, porque falou que a Ucrânia estava mandando, no caso, grãos, e o navio, quando voltava, vinha cheio de armas, então isso aí não é justo. Enfim, então agora pararam lá o Mar Negro, tanto que nós vimos algumas imagens aqui justamente de pessoas falando que não conseguem sair com os navios, né, cheios, carregados aí, justamente por causa dessa sanção que a Rússia pôs e impôs, né, através da guerra, metralhando aí os navios. E a gente, justamente o que o Paulinho falou, né, vai vir agora essa época de chuva, e para sustentar essa ofensiva, calcula 5 vezes mais o valor, né, para você poder sustentar essa guerra. E os países já estão tirando o time de campo, pode ver que ninguém está mandando mais nada, só os Estados Unidos, uma graninha que tinha prometido lá atrás. Realmente parece que está chegando o final da tal guerra. Agora fica esse impasse aí, né?
a OTAN falando que quer a Ucrânia como um país aliado à OTAN. E a Rússia falando que não, porque a guerra foi justamente por causa disso. Eles não querem as terras, porque as terras já são deles, né? No caso, os russos. O que eles não querem é que a OTAN entre com a Ucrânia, né? Coloque a Ucrânia para dentro. Como você acha que fica? Porque aí já é uma imposição da Rússia em cima da OTAN, que é dos Estados Unidos, sendo que a Rússia até alega que os Estados Unidos não cumpriu o acordo que eles tinham, né, nos anos 90, de extinguir, no caso, a OTAN. Porque a OTAN ela foi criada para a Guerra Fria, na época, lá entre Rússia e Estados Unidos, e até hoje está viva. Então, quer dizer, vocês já estão errados daí. Você acha que nisso pode começar uma outra guerra ou não? Não, creio eu que não, né? Primeiro que falar depois do Paulinho fica bem mais fácil, né? Você facilita bastante aí o trabalho da gente aqui, quando o Paulinho já fala, que já dá um, né, um bom preparo aqui na fala, né? Com certeza, a Ucrânia deve estar sendo pressionada, né, pelos países aliados, principalmente aí, os Estados Unidos, pela falta daquilo que é mais singelo, digamos assim, numa guerra, que é o l'argent, né? Está baixo, né? Estados Unidos não está naquela situação tão, né, tão tranquila Confortável, né? em termos econômicos, né? Na questão, em termos econômicos, no seu posicionamento mundial. E aí ficar jogando dinheiro na guerra, ele está esquecendo de tratar as suas questões internas. E isso está trazendo problema na eleição que está se aproximando, né? E aí tem lá, por exemplo, o Donald Trump, que está, né, tá chegando. Estão tentando tirar ele, mas está chegando. Então, isso aí é um grande fator, né? A guerra acabando é bom para o mundo. É bom para o mundo, né? Isso não resta sombra de dúvidas. A Ucrânia começou como vítima, não tem a menor sombra de dúvidas. Depois, aí, com essa insistência da manutenção, aí começa a entrar aí um terreno de vaidade, que não é legal, porque as vidas começam a ser perdidas, mas os líderes estão lá, tranquilos, muito tranquilos, né? Eles falam de um lado, falam de outro, falam de um lado, falam de outro, e ninguém está sofrendo nada. Então, nós aqui, né, por enquanto, espectadores, né, até que o nosso presidente não fique falando asneiras lá aí fora, né, a gente torce para que esse término, esse acordo, né, de término de guerra aconteça, porque isso aí vai oxigenar a economia mundial, não tem a menor sombra de dúvidas. Não tem a menor sombra de dúvida. A Rússia é uma potência econômica, né, a Ucrânia tem a grande importância na economia, e as outras economias envolvidas na guerra precisam voltar para a economia mundial. É o efeito cascata da guerra em todo o mundo. Você pode acompanhar aí a inflação nos países, está todo mundo com a inflação alta, está todo mundo tendo que aumentar a taxa de juros, está todo mundo tendo problema. É aumento do nível de desemprego, é tudo, porque eles não estão conseguindo investir nos seus países, porque estão tendo que jogar dinheiro na guerra. E isso é ruim para todo mundo. A grande guerra é aquela guerra que a gente não vê, é a guerra invisível, né? É a guerra da tal da comunicação e a guerra financeira. E isso dói demais. E o líder mundial, que depende de voto para se manter no poder, muitos deles têm aquela vaidade e tal, tem que se manter no poder, eles precisam estar lá. Para estar lá, não tem jeito, né? Não tem jeito. Tem que tratar bem seu público, tem que maquiar bem seu ambiente e, obviamente, se promover para as próximas eleições. Então, que a guerra acabe, porque isso aí vai ser bom, como diz um político que está por aí, acho que até do partido do nosso querido Aparecido Davi, vai ser bom para ambas as partes.